iam até a Terra Santa, tá? Eles usavam uma túnica branca, cavaleiros vermelhos. Não foram os únicos que fizeram isso, tá? Nós tivemos vários outros cavaleiros, os cavaleiros alemães. E aí ele decidiu fazer essa ordem, e aí está assinados para a igreja, naquela manobra que eu expliquei para vocês do rei Filipe. Realmente a história disso. Então, espero só ajudar vocês a entender um pouquinho mais essa história dos cavaleiros. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez o assunto é um assunto assim muito procurado, muito pedido, tá? Principalmente pelos mais jovens que estão tendo contato com jogos aí de computador ou de videogame e acabam vendo sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje e acaba despertando bastante a curiosidade. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Cavaleiros Templários, quem foram, se existiram, se existem até hoje, é um assunto que chama bastante a atenção e desperta o interesse de muita gente. Para isso, vocês já sabem, a gente precisa voltar ao passado para entender um pouquinho melhor. Bom, voltamos lá na Idade Média, mais ou menos no período entre 1100 a 1200. O que acontecia na Idade Média naquela época? Existia um movimento de peregrinação muito grande de europeus para a Terra Santa. Ou seja, muitos europeus saíam lá da Europa e iam em peregrinação até a Terra Santa, por todo o simbolismo da Terra Santa para os cristãos, né? Bom, esse trajeto era muito complicado e principalmente muito perigoso. Por quê? Porque eles podiam ser atacados por muçulmanos a qualquer momento. Então, decidiu-se no ano de 1100 a 1200 a.C., 9 homens ou 7 homens aproximadamente, sob a liderança de um francês chamado Jacques de Molay, é por isso que a Ordem dos Templários surgiu na França. Esses jovens decidiram fundar uma cavalaria. Quem que eram esses jovens? Eram jovens que se consagravam, faziam voto de pobreza, de caridade, de obediência, votos muito sérios para a época. E esses jovens trabalhavam para a igreja, ou seja, a função deles era qual? Proteger, eles eram uma ordem de cavalaria, era proteger os peregrinos que saíam da Europa e iam até a Terra Santa, tá? Eles usavam uma túnica branca com uma cruz vermelha aqui no peito, então eles eram realmente uma ordem de cavalaria que existiu sim, foi fundada na França entre os anos de 1100 a 1200 a.C., fundada por um francês chamado Jacques de Molay. Bom, então agora nós já sabemos que os Templários de fato existiram, né? O que acontece? Essa ordem, principalmente durante o período da Idade Média, essa ordem começou a crescer demais. Ou seja, eles começaram a ganhar uma importância muito grande. E no período das Cruzadas, se a gente lembrar bem, a Idade Média também ocorreu dentro dela as Cruzadas, Jerusalém acaba sendo dominada, né, e acaba se tornando ocidental. Quem estava como o rei, o líder de Jerusalém Ocidental era o rei Balduíno, que fez o quê? Que deu para os cavaleiros um quartel muito próximo ao Templo de Salomão, tá? Lá em Jerusalém. Por isso que esses cavaleiros agora eram chamados de Cavaleiros Templários. Por quê? Porque a sede deles, o quartel-general deles, ficava ali próximo ao Templo de Salomão. Então, se ficava próximo ao templo, agora eles eram Cavaleiros Templários, tá? Bom, e essa instituição, eles começaram a crescer muito, tá? Eles começaram a ficar muito fortes, por quê? Porque a população era muito grata a esse serviço que eles faziam. Eles faziam a segurança, a escolta dos peregrinos que saíam da Europa e iam em direção à Terra Santa. Não foram os únicos que fizeram isso, tá? Nós tivemos vários outros cavaleiros, como os cavaleiros alemães teutônicos, enfim. Mas os templários, sem dúvida nenhuma, foram a ordem que mais despertou atenção devido ao crescimento de patrimônio, de poder e de influência que eles tinham dentro da Igreja Católica e também dentro da sociedade. Bom, por volta de 1300, mais ou menos, existia um rei chamado Filipe IV, conhecido como Filipe o Belo, né? E este rei, ele começou a ficar um pouco incomodado com todo o poder que tinham os templários e decidiu o quê? Extinguir com a ordem dos Cavaleiros Templários. Então ele faz o quê? Ele tinha uma amizade muito forte com o Papa da época, que era o Papa Clemente V.
tá? E aí ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu extinguir a ordem. Então ele fez o quê? Ele chegou para o Papa Clemente V e disse: olha, já não me interessa mais que continue existindo essa ordem. E aí o Papa Clemente V, atendendo o pedido do rei Filipe IV, ou Filipe o Belo, como ele era conhecido, eles decidem então extinguir a ordem dos templários. Eles prendem os líderes dos cavaleiros templários, tá? E ali naquele período da Idade Média nós tínhamos a Inquisição e fizeram julgamentos dos grandes líderes, de aproximadamente 2.000 cavaleiros templários, tá? E muitos deles foram condenados à morte, na fogueira, tá? Fizeram eles prestarem juramentos falsos, dizendo que eles faziam práticas de bruxaria ou de magia negra, tá? Tudo para justificar, tá? Essa extinção da ordem, ou seja, tudo para justificar o fim, o acabar com a ordem dos cavaleiros templários. Então, por muitos séculos, eles foram considerados hereges, tá? Dentro da Igreja Católica, um movimento herege. Há mais ou menos 2 anos, 3 anos atrás, não recordo agora de cabeça, o Vaticano, analisando os documentos novamente, eles descobriram que muitos desses julgamentos e muitos depoimentos dados pelos templários, por aqueles jovens cavaleiros que prestavam esse serviço para a igreja, eles foram depoimentos manipulados, ou seja, foram depoimentos no qual eles foram obrigados a prestar esse tipo de depoimento, justamente para naquela época justificar o fim, tá, da extinção da ordem dos templários. Então hoje a Igreja Católica não reconhece mais o movimento dos templários como um movimento herege. Isso é muito importante, isso é um ponto principal. Hoje a Igreja Católica reconhece que de fato existiu uma ordem de cavalaria fundada na França por volta do ano de 1100 a 1200 a.C., sob a liderança de Jacques de Molay, que prestou grandes serviços para os cristãos peregrinos que saíam da Europa e iam em direção à Terra Santa, e que foi extinta por volta de 1300, tá? Então a pedido do rei Filipe IV, ou Filipe o Belo, que era muito amigo do Papa Clemente V na época. Então eles acabaram fazendo todo esse teatro, toda essa manipulação para poder conseguir o objetivo final, que era o quê? Terminar, extinguir a ordem dos Cavaleiros Templários. E aí muita gente já vai emendar uma perguntinha aqui e falar assim: Fernandão, os Cavaleiros Templários, eles existem hoje? Gente, a resposta para isso é oficialmente não. Para a Igreja Católica, a ordem dos Cavaleiros Templários foi extinta no ano de 1300, mais ou menos. Ou seja, ele acabou-se oficialmente, a ordem terminou, quando esses cavaleiros cerca de 2.000 cavaleiros foram presos e alguns assassinados, tá? Naquela manobra que eu expliquei para vocês do rei Filipe IV o Belo e também do Papa Clemente V. Então, para a Igreja Católica, a ordem está extinta desde 1300. É lógico que às vezes a gente vê filmes ou jogos que acabam trazendo à tona toda essa história dos templários, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado entre o que é ficção e o que é realidade. A história segue, obviamente, os cursos da história e os documentos históricos. E pelos documentos históricos, nós podemos precisar para vocês que desde o ano 1300 não existe mais oficialmente a Ordem dos Templários. Só que o que a gente também não pode fazer é negar e dizer que nunca existiu. Existiu sim, tá? A ordem desses cavaleiros que prestaram grandes serviços para a Igreja Católica, principalmente para os cristãos que faziam essa peregrinação. E aí hoje nós temos muitas lendas e boatos dizendo que os templários guardariam o Santo Graal, que eles não seriam uma linhagem pura, que nunca tinham se misturado, enfim. Tudo isso é um pouco de fantasia e tudo isso também é um pouco de contos e histórias que acabam se misturando, ficção se misturando com a realidade, mas nós estamos aqui para explicar para vocês, eu estou aqui para explicar para vocês realmente o que a história diz. Então, só recapitulando rapidinho, por volta de 1100 e 1200 a.C. é criada uma ordem, tá, de jovens consagrados
na França, que tinha como objetivo que era uma tropa de cavalaria que protegia militarmente os peregrinos que saíam lá da Europa e iam até a Terra Santa. Tá? A essa ordem foi dado o nome de Templários, Cavaleiros Templários, por conta deles terem recebido um quartel próximo ao Templo de Salomão. Com o crescimento dessa ordem, com a importância dessa ordem, isso daí despertou a ira do rei Filipe IV, Filipe o Belo, que era muito amigo do Papa Clemente V e decidiu então manipular toda uma situação para no ano de 1300, mais ou menos, eles pegarem aproximadamente 2.000 jovens que pertenciam a essa ordem e acabar com a ordem dos Cavaleiros Templários. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, continuem postando aqui embaixo. Qualquer pedido de vídeo, esse foi um pedido já antigo que já tinham feito. E agora espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais essa história dos Cavaleiros Templários, que mexe tanto com o imaginário popular, principalmente dos jovens. Certo? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, isso é muito importante também para o crescimento do canal. Espero ter ajudado vocês, tá? Até o próximo vídeo, galera, e fui!